Então ele queria que você fundasse uma religião. Sim. Que você fosse líder de uma seita. Não era uma seita. Do jeito que ele fez lá atrás, escolheu esses seres, escolheu Moisés, escolheu Maomé. Em tese agora ele cismou com a minha condição humana e seria assim. Só que eu me recusei. Qual seria o nome dessa religião? Não tenho a menor ideia. Eu nem levei o assunto adiante. Os anjos desse ser, esses anjos que a gente chama de Gabriel, Rafael, por aí vai. Eu escrevi isso também no livro A Sétima Trombeta do Apocalipse. Eu acho que não está nesse folder, foi mais antigo. Aí só tem alguns, né? Nesse livro eu escrevo tudo que esses seres me disseram, o que eu teria que fazer, só que eu me recusei a fazer. Tá. E as religiões, elas vieram para dar uma atrasada, né, nesse desenvolvimento. E o que eles andam fazendo pelas costas da gente aí? Eles pegam essas informações e guardam só para eles e não passam para a população em geral? É uma coisa complicada, não é tão simples assim. Eu já estudei perto de 100 mitologias. Tem 75 mitologias que eu estudei com profundidade. E torno a dizer, são os textos mais ancestrais. Em nenhuma das mitologias aparece o nome de Deus. O nome de Deus, esse epíteto Deus, só surgiu na Trácia, fica ali na Turquia, há cerca de uns 4.000 anos atrás. Antes, o nome Deus não existia. Não tinha. Essas mitologias falam ente poderoso, ente disso, ente daquilo, o sânscrito. Ser divino, Isso. ser eterno, todo-poderoso. Usa diversas expressões. Não tinha um pronome assim. Não tinha esse pronome. Tá. Deus não existia. O Deus. Tá. Quando as religiões surgiram, é que criaram essa história de Deus e, entre aspas, como eu já disse, transformaram todas as informações originais, né, em mentira. Mas quais eram as informações originais? Se você observar, olha, vou dizer, estudei 20 mitologias dos 3 continentes americanos, 6 mitologias da Ásia, 8 no Oriente Médio, 13 na Eurásia, 16 na Europa. Isso aí deve dar 75 mitologias. Em todas elas é afirmado o quê? Que no início não existia nada, surgiu um ovo cósmico. Esse ovo, quando ele quebrou, saíram 3 coisas dentro do ovo. Por exemplo, a mitologia chinesa. Quando o ovo quebrou, saiu Yin, o Yang, e Panku, o criador, caído no Yang. Mitologia ariana hindu, surgiram 2 locas, ou seja, loka é uma expressão sânscrita que quer dizer universo. Aí tem o Buloka e o Brahmaloka. E por que Brahmaloka? Porque é a loca onde Brahma caiu. Então, todas as mitologias falam o quê? Que tem 2 universos, ou seja, o nosso universo tem um universo vizinho, que isso surgiu de um ovo cósmico e que tem um criador caído no universo vizinho. No vizinho? Sim. Ou entre os universos? No vizinho. Só a mitologia nórdica diz que no início, quando houve esse processo, o grande criador Ymir caiu numa região intermediária entre os 2 universos, chamado Ginnungagap. Mas ali só ficou cerca de 18.000 anos. Aí depois foi para o universo. Então, assim, qual é o problema? O problema é que a ciência hoje diz o quê? Repete o mito do ovo cósmico, que no início não existia nada, surgiu uma singularidade, uma sopa de quarks e gluons, que foi explodindo, criando matéria e antimatéria, só que a antimatéria sumiu dos nossos olhos, a matéria organizou o nosso universo, e a ciência hoje já tem 4 experimentos que apontam que há sim um universo vizinho ao nosso, composto de antimatéria. Ou seja, está confirmando tudo o que a mitologia dizia lá atrás. Mas o que é que as religiões dizem? Não. Mitologia é mentira, é mentirosa. Tudo foi criado por Deus. Ou seja, eles usam o nome Deus para simplificar todos os processos e para apequenar o entendimento. É nisso aqui que nós todos ficamos apartados da busca da verdade. Immanuel Kant, um filósofo prussiano, diz o quê? O intelecto humano pode e deve ser medido
pela sua capacidade de colecionar incertezas. Não é de colecionar certezas. Por quê? Porque o intelecto humano sadio, ele não deve dar por sabido aquilo que ele ainda precisa descobrir, se é verdade. Mas o que é que as religiões fizeram? Via teologia, inundaram o ser humano De certeza. de certezas que não são reais. O ser humano, de tanto escutar isso a cada século, as famílias passando para os seus filhos, essas certezas terminam produzindo só as proteínas da mesmice, aí fica milênios sendo o mesmo tipo de ser humano, e esse é o drama da gente. Nós fomos apequenados, nós somos seres que podiam estar, entre aspas, praticando voos sublimes com a nossa consciência esclarecida, mas estamos nos arrastando nas fezes das nossas próprias crenças e da nossa incapacidade de gerar decência e dignidade enquanto agentes da vida. Aí transferimos isso tudo para Deus, para Jesus, para seres extraterrestres, para espíritos, quando nenhum desses seres jamais fará pelo ser humano coisa alguma, porque ninguém faz nada por ninguém nesse sentido. Tem que ser evolução. Ah, Rogério, você tem certeza do que você está falando? Não, eu não carrego certezas, eu só coleciono certezas. A única certeza que eu carrego comigo é a importância da dignidade, da decência. Não estou falando nem do amor, porque às vezes você ama, mas age de forma indigna. Então o amor não é o mais importante. O mais importante é o uso que se faz do amor. Aí tem que ter a noção de dignidade. É digno, é decente? Não vou fazer. Você não precisa acreditar nisso ou naquilo, né? É você com você mesmo. Então nós humanos podemos fazer isso. Esses seres não podem. Resumo da história. Se nós conhecêssemos essas mitologias, nós iríamos saber que os seres a quem nós chamamos de deuses são bem menores que os próprios seres humanos. Só que eles são muito mais antigos, detêm informações, têm poder no campo da informação e da tecnologia, mas são débeis, eles não têm compreensão. E nós humanos, que somos mantidos na ignorância, isolados, temos poucas informações, mas nós temos a sagacidade de tentar compreender as coisas, coisa que eles não têm. Muito bom. Chegou... Eu queria pedir para todo mundo, são mais de 3.300 pessoas assistindo a gente, deixar o seu like aí, que é muito importante. Chegou uma bomba de amor, que o papo estava tão bom aqui, eu não tinha visto, mas vamos fazer. Estou perguntando aqui para você, Rogério, o que você acha das religiões de matrizes africanas? Foi uma pergunta que veio da Europa. Aqui o Francisco Cavalcante pergunta. São as mais ancestrais, são as mais antigas. Os Bosquimanos são, por exemplo, o deserto do Kalahari, na Namíbia, lá no sul da África. Eles têm expressões que guardam há cerca de 17 mil anos. E o nome do criador para os Bosquimanos sãos é Kaagen. A tradução dessa expressão ou desse epíteto é o trapaceiro. Ou seja, o criador era chamado de um ser trapaceiro pelos ancestrais dos Bosquimanos sãos há cerca de 17 mil anos atrás. A questão é, esse ser hoje foi transformado em Deus para todas as religiões impositivas, tipo judaísmo, catolicismo, cristianismo, islamismo. Né? Mas antes dessas religiões surgirem, esse ser, Kaagen, ou Javé, ou Brahma, ou Alá, são epítetos para o mesmo ser, ele lidava com o ser humano de forma trapaceira, como ele fez. Abraão, mata teu filho. Então as religiões africanas foram elas que primeiro codificaram esse entendimento e são extremamente importantes. Só que foram as primeiras a serem canceladas pelo pensamento europeu como não tendo importância nenhuma, quando são tremendamente importantes. Porém, nós não podemos ver naquilo que hoje nós temos aqui no Brasil como retrato de um sincretismo religioso,
que foi produzido heroicamente por muitos núcleos, tá? Nós não podemos ver nesse retrato, que é uma espécie de um instantâneo do momento, todo um conjunto emblemático de tudo que aconteceu na África, porque não tem como fazer essa relação. Muita coisa foi perdida. Eu vou só aqui dar um exemplo. Eu vou sair da África e vou para a América Central. Em 1453, quando 2 frades espanhóis chegaram logo que a Espanha descobriu a América, chegaram nas terras dos maias. O frade espanhol Diego de Landa viu mais de 2.000 códices maias. O que é códices maias? São pedras, são materiais com escrita. Toda uma cultura ali estava. Existiam mais de, torno a dizer, 2.000 códices. É como se fossem 2.000 livros. Aí Diego de Landa olhou para o seu companheiro e disse: está entendendo alguma coisa? Aí o outro disse: não. Nós dois somos 2 homens de Deus. Se nós não estamos entendendo essa linguagem é a linguagem do demônio. Vamos destruir tudo. E destruíram. 2 peças escaparam. Uma delas é o famoso Tzolk'in, que é o chamado calendário maia. Então, isso aconteceu na América. Imagine na África, com todo um conhecimento milenar, ancestral. A coisa é tão maluca. Os Dogões, que é outra tribo africana do Mali, um casal de antropólogos franceses, Griot, nos anos 30 do século passado, eles foram conviver várias décadas com os Dogões na África e perceberam que as festas que eles tinham mostravam que a estrela mais brilhante do céu era Sírius e que os Dogões diziam que além da grande estrela de Sírius tinha mais 2 companheiras. Mas quando você olha, obviamente a olho nu, você só vê Sírius. Mas aí, esse Maurice Griot, ele anotou isso, e anotou o quê? Que os Dogões diziam que em torno de Sírius C, ou seja, a terceira estrela da constelação em torno de Sírius, existia um mundozinho que gastava 50 anos para completar a órbita. Esse cara começou a tomar notas, isso tudo está num livro maravilhoso chamado Mistério de Sírius. Mas qual é o detalhe? O que é que os Dogões dizem? Quando eu fui aluno marista, estudando para o pré-vestibular, o professor de história me disse que no Egito, aquelas 3 pirâmides, a de Kéops, Khafra e Miquerinos, elas tinham tamanhos e volumes diferentes, porque na época de Kéops o Egito estava muito bem de grana, deu para construir um super pirâmide. Na época de Khafra já estava lá uma crise, então saiu uma pirâmide mais ou menos, mas de Miquerinos era uma crise terrível, saiu uma pirâmidezinha. É isso que eu aprendi na escola e talvez vocês também. O que é que os Dogões dizem? Não. Cada uma dessas pirâmides foi construída de acordo com o tamanho de cada uma dessas 3 estrelas de Sírius. Final do século passado, descobriram Sirius B com o avanço dos telescópios, mais recentemente Sirius C. E é impressionante a diferença de massa. Sirius A é uma superestrela, mas Sirius B e C são anãs branco e marrom, respectivamente. Tem massa muito menor. Então, vejam bem, nós estamos dizendo aqui que existe uma tribo na África que há mais de 5.000 anos sabe o tamanho das estrelas em torno de Sírius, que nós humanos só sabemos porque os telescópios que foram inventados agora conseguiram detectar. E matematicamente não há coincidência, eles falam da diferença das pirâmides. Então veja o conhecimento que havia na África. E tudo isso, nós hoje vivemos na ilusão que o pensamento ocidental é que é o... Nós não sabemos nada, nós fomos apequenados. Nós vivemos numa ilusão terrível. Mas não conseguimos perceber o tamanho da nossa mediocridade psíquica e intelectual.